Neste exercício vamos ter de avaliar uma variável com o nome de sec, em que é uma variável do tipo string composta por as letras G, T, C e A. O que nós temos de contar inicialmente é o número de A's existentes e o número de G's existentes também. Temos de contar o número total de bases. E o que é o número total de bases? Uma sequência ADN só pode ter 4 bases, ou seja, só pode ter 4 letras A, T, G e C. Então vamos ter de contar o número destas letras, quantas vezes estas letras se repetem na nossa variável de análise. E depois temos de verificar se a sequência dada pode ser uma sequência de ARN. Enquanto ADN pode ter como letras A, T, C e G, ARN só pode ter G, C, A e U, ou seja, não pode ter T's. Vamos então resolver o nosso exercício. Vamos então contar o número de A's. Vamos começar por contar o número de A's. Atenção que A é maiúsculo aqui, apesar de A ser minúsculo na nossa sequência de trabalho. E existem 3 A's minúsculos. O que é que eu posso fazer? Posso criar uma variável count A, de contagem de A, e vou fazer sec. E vou fazer o método count e vou procurar, vou contar os A's minúsculos que existem nesta sequência. Vou criar uma segunda variável count de G e vou também aplicar sec count e vou utilizar G como referência, ou seja, duas variáveis, count A, count G, em que em A estou a contar o número de A's e em G estou a contar o número de G's. Vamos fazer o print destas variáveis na nossa consola. Vamos utilizar uma fstring e vamos pedir count de A, vamos fazer o nome da variável e o seu valor e vamos fazer também count G, em que fazemos o nome da variável e o seu valor. Vamos correr o nosso código e verificamos que existe um total de 3 A's e existe um total de 7 G's na nossa sequência de trabalho. Vamos agora contar o número total de bases. Uma sequência de ADN só pode ter como bases as letras A, T, G e C. Quando é ARN, eu posso ter apenas A, U, G e C. Tipicamente só existem 4 bases de ADN e 4 bases de ARN. E o que interessa é que em ADN eu tenho um T e em ARN vou ter um U. Mas a cada letra nós chamamos uma base. Contudo, nós verificamos que se eu contar o comprimento total desta sequência não é igual ao número de bases. Porquê? Porque quando eu for contar o comprimento eu tenho aqui um caractere vazio que também vai ser considerado nessa contagem. Por isso, como é que nós podemos calcular a nossa resposta? Vamos criar uma variável resposta e vou calcular o número total de caracteres de sequência e posso fazer menos 1 para subtrair este caractere que aqui está e apenas ter o número de letras do número de bases. Isto não é uma boa prática porque estou a usar aqui um número que está a ser designado e eu posso me enganar. Por exemplo, podia haver mais do que um espaço, então posso fazer uma subtração utilizando sec, count e espaço. Ou seja, estou a contar o número total de caracteres na minha variável sequência e estou a subtrair o número de espaços vazios que existem na minha sequência. Vamos então agora correr o nosso código, vamos corrigir aqui as variáveis para resposta e vamos apagar aqui esta extensão que não faz sentido e vamos agora correr o nosso código. Então temos como resposta 20 bases. Reparem, se eu substituir aqui C por um espaço, então estou à espera de ter 19 bases apenas, porque removi uma letra e a minha contagem de espaços subiu para 2. Por isso, ao correr o nosso código, tenho aqui 19 como resposta, como esperado. Vamos agora verificar se a sequência pode ser ADN, ou seja, só posso ter as letras A, T, G e C, ou se é uma sequência de ARN em que eu tenho apenas A, U, G e C. Basicamente, o que nós temos de verificar é se U está presente na nossa sequência ou na parte da sequência que é nos dada nesta variável. Então, o que nós podemos fazer é sec e vamos procurar find U. E quando eu vou procurar find U, se este valor não existir, então eu sei que este valor não corresponde a uma sequência de ARN. Como o valor de find U é menos 1, quer dizer que U não está presente na minha sequência. Se U não está presente na minha sequência, quer dizer que não pode ser ARN, tudo indica que seja apenas ADN. Porquê? Porque U não está presente.